Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula relacionada ao primeiro bimestre. Essa é a aula de número 8 em vídeo, né? E nós vamos dar sequência no módulo 11, Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas, que se encontra na página 426 da apostila de vocês. Belezinha? Então, mãos à obra. Assim como no sexto ano, o último módulo de cada caderno será destinado à resolução de problemas ou investigações matemáticas. Nele, você tem o desafio de resolver algumas situações para as quais não precisará, necessariamente, usar os conteúdos trabalhados no caderno. Você buscará suas próprias estratégias para resolver cada uma delas. Lembre-se de alguns procedimentos que já foram trabalhados em anos anteriores. Leia cuidadosamente o enunciado da situação e certifique-se de que entendeu o contexto e a proposta feita. Se houver termos desconhecidos, consulte um dicionário ou o seu glossário, quando forem termos matemáticos. Procure resolver a situação a partir de um plano que você vai elaborar, ou seja, suas estratégias de resolução, registre o raciocínio que você utilizou. Ao final, volte ao enunciado e certifique-se da viabilidade da sua resposta. Fichas e mais fichas. Para a aula de probabilidade, a professora Andrea preparou um experimento para a turma. Colocou em uma sacola 3 fichas circulares verdes, 3 fichas circulares amarelas e 7 fichas retangulares verdes e 2 fichas retangulares amarelas. Inicialmente, ela propôs a seguinte situação: um aluno vai tirar uma ficha depois da outra, sem olhar para dentro da sacola. Quando ele tiver em mãos uma ficha circular e uma retangular da mesma cor, esse aluno deve estar preparado para retirar, pelo menos, quantas fichas? Deixe registrado como pensou. Nesse exercício, gente, futuramente eu vou vir com a resposta para vocês, mas eu quero que vocês pausem o vídeo, tá? Se preciso, leiam de novo o enunciado, o que ele está pedindo, e tentem resolver, mesmo que vocês errem, ok? Então, pausa o vídeo, tentam resolver, que logo em seguida eu virei com a nossa correção. Então, o conteúdo aqui apresentado, ele contém 2 variáveis, né? Que é a cor, né, que temos 2 cores apenas diferentes, só que temos também 2 formas de fichas diferentes, né? Partimos das fichas que estão em maior número, 5 circulares amarelas e 7 retangulares verdes. Após a retirada dessas 12, a próxima ficha que sair terá forma circular ou retangular e será amarela ou verde. Assim, o mínimo de fichas a ser retirada na sacola seria 13 fichas, né? Para a gente garantir, dar 100% de certeza que iremos obter cores, né? Repetidas aí no caso. Encontro de amigos. Um grupo de 20 amigos reuniu-se em uma pizzaria que oferece a promoção descrita na figura. Cada pizza grande foi cortada em 12 fatias e cada um dos amigos comeu 5 fatias de pizza. Quantos reais no mínimo o grupo pagou pelas pizzas? Então observe aí, por exemplo, qualquer preço de pizza grande é 30 reais. Porém, na compra de 5 pizzas grandes, você ganha uma pizza de graça. Se eles estavam em 20 amigos
e cada um comeu 5 fatias de pizza, lembrando que cada pizza tinha 12 fatias, trabalhando com essa promoção da pizza, qual foi o valor em reais que eles pagaram nessa pizzaria? Essa questão, gente, como por se tratar de uma questão que pode acontecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eu não vou dar a resposta para vocês. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentam sozinhos resolver essa questão, tudo bem? Então, pausam o vídeo, tentam resolver sozinhos essa questão aqui. Daí depois no grupo do WhatsApp a gente vai debater sobre as respostas, tudo bem? Pausa o vídeo então. Percepção de regularidades. Observe a sequência de figuras construídas com quadradinhos. Podem notar aí, a primeira figura tem um quadradinho branco. Na segunda figura, cada aresta contém um quadradinho da cor azul. O mesmo acontece na terceira figura. O mesmo na quarta e assim por diante. Antes de responder as questões, analisem direitinho o que aconteceu de uma figura para outra. Ok? Vamos lá então. 1. Desenhe as duas próximas figuras da sequência. Então vocês têm aí a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. O que vocês farão nesse espaço quadriculado? Vocês irão fazer a figura número 5 e a figura número 6. Lembrando que o que estiver escurinho, gente, é para vocês pintarem também, tá bom? Esse daqui também eu não virei com a resposta, então pausem o vídeo, façam um desenho aqui e vamos para o próximo logo em seguida. Pausa o vídeo então. Questão 2. Quantos quadradinhos brancos há na 10ª figura? E quantos azuis? Antes de mais nada, eu fiz para vocês aqui em forma de tabela para que possamos calcular com maior rapidez a quantidade de quadradinhos que teremos nessas figuras. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse pedido na figura de número 50, por exemplo, não há necessidade de vocês fazerem 50 desenhos para descobrir a resposta, né? Imagina só se ele pergunta, qual que é o desenho de número 100? Quantos quadradinhos tem? E vocês fazendo um desenho por desenho, né? Ou seja, vocês iriam terminar só na semana que vem. Então, eu vou passar aqui para vocês, em forma de tabela, o que aconteceu de um desenho para o outro, matematicamente falando. Tá bom? Prestem atenção. Reparem que eu fiz aqui, eu construí uma tabela com 4 colunas, né? A primeira coluna é posição da figura, né? Que é posição 1, posição 2, posição 3, até o 10º que ele perguntou. Quantidade, né, de quadradinhos brancos e quantidade de quadradinhos azuis. E o total, né, somando todos os quadradinhos. Por exemplo, reparem que na primeira figura, nós temos um quadradinho branco. E quadradinhos azuis não tem nenhum na primeira figura, né? Então, o total ficou 1 mais 0. Seria 1, né? Ou seja, um quadradinho branco e nenhum quadradinho azul. Já na figura de número 2, repara que continua tendo um quadradinho branco, mas os quadradinhos azuis foram acrescentados 4 quadradinhos, né? Ou seja, o nosso total será 5 quadradinhos. Na posição de número 3, por exemplo, nós temos 9 quadradinhos brancos. E o quadradinho azul não se alterou, permaneceu com 4. O total, 13. Enfim, assim por diante. Repara bem, vamos observar somente o quadradinho branco aí. Olha o que aconteceu, a quantidade deles. 1, 1, 9, 9, 25, 25. Conseguiu observar? O que vocês conseguem observar aqui? Que nós temos quadrados perfeitos dos números
ímpares, né? Ó, o 1 ao quadrado, o 3 ao quadrado, o 5 ao quadrado e assim por diante. Por exemplo, ó, figura 1, só vou comentar o quadradinho branco, tá, gente? Quadradinho 1, quadradinho branco. 1 ao quadrado foi utilizado na posição 1 e 2. 3 ao quadrado foi utilizado na posição 3 e 4. 5 ao quadrado na posição 5 e 6. Seguindo essa sequência, qual seria a posição 7 e 8, por exemplo? Se eu falei que são os números ímpares elevados ao quadrado, seria 7 ao quadrado. Então, mesmo não tendo aqui na tabelinha, eu saberia que os quadradinhos brancos da posição 7 e da posição 8 seria 7 ao quadrado, ou seja, seria 49 e 49. Daí a posição 9 e 10, né? O próximo número ímpar depois do 7 não é o 9? Podem ver aí que é 9 ao quadrado. Ok? Ou seja, dos quadradinhos brancos nós vamos obter 81 quadradinhos. Mas e os quadradinhos azuis? Somente da primeira figura nós temos 0 quadradinhos azuis. A partir do 2, repara bem que o 2 com 3 ele equivale a 4. O 4 e o 5 equivale a 16. O 6 e o 7 vai equivaler a 36. Ou seja, da mesma forma que os brancos eles eram os números ímpares elevados ao quadrado, os quadradinhos azuis eles são os números pares elevados ao quadrado. Né? Então, se a gente seguir essa ordem aqui, ó, 6 e 7 seria 6 ao quadrado. 8 e 9 seria 8 elevado ao quadrado, que no caso seria 64. E por fim, né, o 10 e o 11, que seria 10 elevado ao quadrado, que é 100. Então, somando o seu total, né, com 81 quadradinhos brancos e 100 quadradinhos azuis, obtemos um total de 181 quadradinhos. Tudo bem? Questão 3. Qual é a primeira figura que tem, no total, mais de 2.000 quadradinhos? Se vocês observarem, o total de quadradinhos ele vai ser a soma dos quadradinhos de dois números consecutivos, né? Vamos realizar algumas tentativas pensando em potências próximas a 2.000. Antes de fazer isso daqui, voltem para a tabela de vocês e observem o seguinte. Por exemplo, olha na figura 2 aí. É 1 ao quadrado, né, da branca, e 2 ao quadrado da azul. Olhem a 3. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. A 4, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. A 5, 5 ao quadrado, 4 ao quadrado. Reparou que sempre é um número consecutivo do outro? Então, presta atenção nisso daí, que nós vamos utilizar isso daqui. Por exemplo, na figura 30, na 30ª no caso, nós íamos obter 961 de uma cor e 900 da outra. Total daria 1861. Na 31ª, nós iríamos obter um total de 1985. Já na 32ª, que teríamos 2113, ele já vai ultrapassar o 2000 que pediu no enunciado, né? Então, o mais próximo que vai chegar vai ser a figura de número 31, tá? Que é 1985, que quase chegou a 2000, né? Faltou bem pouquinho. Quais são as frações? Considere a expressão x sobre y mais z sobre w igual a 41 dozeavos. As letras x, y, z e w representam números naturais de 1 a 9. E as duas parcelas são frações irredutíveis. Quais podem ser essas frações? Gente, essa questão, na realidade, no meu conceito, não deveria estar na apostila de vocês, tá? Porque ele é bem avançado, tá bom? Então, se vocês não entenderem, por enquanto, não tem problema, tá? Qual que é a regrinha que nós temos que obter aqui? Quando nós fazemos uma soma
de fração com denominador diferente, vocês conseguem se lembrar que temos que fazer o MMC? Então, já conseguimos deduzir os valores para Y e W, né? Sabendo que o seu MMC vai ser 12. Lembra que quando a gente descobre o valor do MMC, ele vira o denominador da fração? Então, o meu 12 é o resultado de MMC. Então, quais são os números, né, que o MMC daria 12? Lembrando que o número ele é de 1 a 9 só, tá bom? Então, vamos lá. Pode ser, por exemplo, 3 e 4, né? Se um denominador for 3 e o outro for 4, na hora de fazer o MMC, vai dar 12. Pode ser 6 e 4 também, né? Que a gente pode fazer. E então vocês podem escolher tanto 3 e 4 ou 6 e 4, e vocês terão que resolver, por exemplo, eliminando mesmo, né, algumas possibilidades, né? E pode fazer um por um mesmo, não tem problema. Por exemplo, vamos colocar x1 e z2, por exemplo. Faz a continha, vê se dá 41. Não deu? Então tenta 2 e 5, por exemplo. Por que eu não falei 2 e 3? Porque vocês já colocaram 3 embaixo, né? E não pode repetir. Tá bom? E qualquer coisa, se não entendeu, logo em seguida eu virei com a resposta para vocês. Então, aqui estão. Coloquei 3 respostas possíveis, tá, gente? Vocês precisam colocar apenas uma, mas eu coloquei 3. Vamos supor que meu y vale 3 e meu w vale 4. Tá? A alternativa correta que vai formar aí para mim vai ser que o meu x vai valer 8 e meu z vai valer 3. Tá? Agora, se eu escolhi y3 e w4 do mesmo jeito, uma segunda possibilidade que poderia ser é o meu x ser número 5 e o z ser número 7. Ou, vamos supor, não chamei nem 3 e nem 4 como denominador. Eu chamei o y de 6 e o w de 4. Então, o meu numerador x pode ser 7 e o z pode ser 9, tá? Então, esses três exemplos que eu coloquei aqui, se vocês fizerem, vocês vão obter o resultado como 41 dozeavos. Tá bom? Vamos para o próximo. Hoje eu resolvi fazer o teste para vocês, justamente porque se trata de 2 questões da OBMAP, tá? Então, eu acho interessante a gente comentar e discutir um pouco sobre essas 2 questões. Primeira questão é o seguinte: os números inteiros positivos foram escritos em sequência, como indicado na figura. Observe que na primeira linha foi escrito o número 1, e que nas seguintes há 2 números a mais do que na linha anterior. Em qual linha foi escrito o número 2015? Ou seja, o que vocês vão ter que observar primeiro? Repara que na primeira linha existe o número 1. Na linha 2, ele terminou com 4. Na linha 3, terminou com 9. Na linha 4, terminou com 16. Repara que todos esses números são o quê? São quadrados perfeitos, né? Por exemplo, linha 1. 1 ao quadrado é 1. Tá lá, o último número é 1. Na linha 2, o último número é 4, ou seja, 2 ao quadrado. Na linha 3, 3 ao quadrado, que é 9. Na linha 4, 4 ao quadrado, que é 16. Na linha 5, 5 ao quadrado, que é 25. E assim vai. Ou seja, repara bem, por exemplo, se fosse a linha de número 10, seria 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? Então, se vocês fazerem com 11, com 12, com 13 e assim vai, quando vocês chegarem na 44, vocês vão ter
que o último número vai ser 1936. Quando vocês fizerem 45 ao quadrado, significa o quê? Que o último número vai ser 2025. Ou seja, se o último número da linha 44 foi 1936, a partir do 1937, ele já pertence à linha 45. Entenderam? Ou seja, então o número 215 ele vai estar exatamente na linha 45. Alternativa C. Questão de número 2. 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Tá, gente? Então, rapidinho, só para recapitular. Imagina, 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos foi 19. Grava esse valor aí. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. O que significa isso? Vamos supor que em um determinado dado deu 6 o número. Significa que o outro lado, ou seja, o seu lado oposto do 6, vai ser 1, porque a soma deles dará 7. Outro exemplo, vamos supor que o dado deu 4. Significa que o seu oposto vai ser 3, né? Porque somando vai dar 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Tá? Vamos lá. Essa questão é muito fácil, tá? Porque, por exemplo, eu não sei o dado que foi tirado, mas eu sei que se eu somar todos os números tirados, deu 19. Como toda a somatória do lado que foi tirado com o seu oposto é sempre 7, e foram 5 lançamentos, então, ao total, a somatória de todos os números de todas as jogadas, ou seja, das 5 jogadas, será 35. Ou seja, se eu somar os números de cima das 5 jogadas com os números de baixo, lembra que a somatória sempre vai ser 7? Então, se foram 5 jogadas, ao total foram 35 pontos. Se eu sei que a face de cima deu 19, como que eu faço para descobrir a face de baixo? É só fazer 35 menos 19, que é igual a 16. Logo, a nossa alternativa é a alternativa D. Então, pessoal, da apostila nós encerramos por aqui, ok? Porém, nossa aula ainda não acabou, tá? Estou mandando para vocês um em casa. São apenas 4 exercícios, 1, 2, 3 e 4, da página 430, tá? Porque o teste nós fizemos agora. Tudo bem? Eu vou ficar aqui de plantão no WhatsApp e qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Hoje nosso vídeo foi bem mais curto porque se trata apenas de um módulo, né? Que é o último módulo e ele realmente é mais rapidinho de se trabalhar, tá bom? Daí, a partir de semana que vem, nós já daremos início ao segundo bimestre. Como vocês estão sem apostila, eu vou fazer... Eu acredito que acho que semana que vem a gente até já volta para o colégio já. Mas, se não voltar, qualquer coisa eu vou disponibilizar para vocês o conteúdo em vídeo mesmo, tá? E só me acompanhar pausando o vídeo, vai ser como se vocês tivessem a apostila. A diferença é que vocês farão a resposta no caderno, tá bom? Então, vamos lá então. Façam agora o dever de casa, tá? É para fazer agora, não é para deixar para fazer depois. Por quê? Porque agora eu estou disponível e com bastante tempo para a gente debater sobre esse assunto, tá bom? Beijos no coração de todos e até breve.